no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, bom dia. Segunda-feira, 3 de junho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Gal. A corrida eleitoral em São José dos Campos. Levantamento de O Vale, Paraná Pesquisas, mostra que prefeito Felício Ramute, do PSDB, sai na frente, com pouco mais de 29% dos votos. A vereadora Renata Paiva, do PSD, aparece em segundo com 18%. Vale é a quarta região do estado com mais investimentos. Em 10 anos, já recebeu 200 milhões da Agência Paulista de Fomento. A partir de hoje, a vacinação contra a gripe está aberta a toda a população. Bolsonaro volta a falar de carteira de habilitação com validade de 10 anos. Semana do Meio Ambiente. 12 impactos das mudanças climáticas no Brasil. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. – 2020, ano de eleições municipais. E o jornal O Vale, junto com o Paraná Pesquisas, realizou a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São José dos Campos. Faltando ainda 1 ano e 4 meses para a eleição municipal, Felício Ramute, do PSD, lidera a intenção de votos em São José dos Campos, seguido da vereadora Renata Paiva, do PSD. Foram ouvidos 718 eleitores entre os dias 27 e 31 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Como os candidatos só serão definidos no ano que vem, foram citados os nomes daqueles que, segundo o levantamento da reportagem, pretendem participar da disputa pelo Paço em 2020. Para a pesquisa estimulada, foram testados 2 cenários, ambos com 8 nomes em cada um dos cenários. Em cada um dos cenários, o PT teve um nome diferente. Vamos aos números do cenário 1, com Wagner Balieiro, do PT. Neste, o atual prefeito Felício Ramute aparece com 29,1% das intenções de voto. Na sequência, aparece a vereadora Renata Paiva, do PSD, com 18,1%. O ex-vereador Shakespeare Carvalho, do PRB, tem 9,1%. O vereador Wagner Balieiro, do PT, aparece com 6,5% e está empatado tecnicamente com Shakespeare. A deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, tem 4,5% e está em empate técnico com Shakespeare e Balieiro dentro da margem de erro. O advogado Toninho Ferreira, do PSTU, soma 3,5%. A coronel Eliane Nicolucci, do PL, tem 3,2%. O administrador de empresas, Luiz Carlos de Oliveira, do Podemos, aparece com 2,2%. Os três também estão empatados tecnicamente com Shakespeare, Balieiro e Letícia, no limite da margem de erro.
Os eleitores que não souberam responder somaram 7,2%. Já os que disseram que não votariam em nenhum desses candidatos foram 16,6%. E vamos aos números do cenário 2, agora com a presença de Luiz Leduino no lugar de Wagner Balieiro, do PT. Felício Ramute aparece liderando com 29,2% das intenções de voto. Sequência, aparece Renata Paiva, do PSD, com 19,8%. Shakespeare Carvalho, do PRB, tem 9,9%. Letícia Aguiar, do PSL, soma 4,9% e está empatada tecnicamente com Shakespeare, dentro da margem de erro. Toninho Ferreira, do PSTU, tem 4%. Eliane Nicolucci, do PL, aparece com 3,5%. Os dois também estão empatados tecnicamente com Shakespeare e Letícia no limite da margem de erro da pesquisa. Luiz Carlos de Oliveira, do Podemos, tem 2,2%. E o professor Luiz Leduino, do PT, ficou com 1,5%. Luiz Carlos e Leduino estão empatados tecnicamente com Letícia, Toninho e Nicolucci dentro da margem de erro. Nesse cenário, os eleitores que não souberam responder somaram 7,4%. Já os que disseram que não votariam em nenhum desses candidatos foram 17,5%. O levantamento realizou ainda pesquisa espontânea. Nesse tipo de levantamento, nenhum nome de candidato é apresentado ao eleitor. Vamos aos números. 74,5% disseram não saberem quem votar. Já 10,9% afirmaram que não pretendem votar em nenhum candidato. Felício Ramute, do PSDB, foi citado por 7,4% dos eleitores. Renata Paiva, do PSD, aparece com 0,7%. Ex-prefeitos também foram citados, como Emanuel Fernandes, do PSDB, que aparece com 2,6%, Carlinhos Almeida, do PT, com 1,3%, e Eduardo Cury, do PSDB, com 1,1%. Vale lembrar que esses nomes não necessariamente estão na disputa para o paço, tá? E sim, foram citados espontaneamente pelos eleitores. Agora, a análise do editor-chefe do jornal O Vale, Guilhermo Codazzi. Bom dia a todos do jornal Abre Aspas, e vamos falar um pouco mais sobre este levantamento exclusivo divulgado na edição deste fim de semana sobre a movimentação no xadrez político de São José, já de olho na disputa pela prefeitura em 2020. Uma pesquisa O Vale e Paraná Pesquisas. Nos dois cenários, o tucano Felício Ramute aparece na frente, com mais de 29% das intenções de voto. É uma boa largada, ele tem um pouco menos de 1/3 da preferência do eleitorado e aposta na entrega de obras importantes no ano que vem, que pode ajudar a pavimentar o caminho à sua reeleição. Felício larga na frente. Em segundo lugar, temos a Renata Paiva, vereadora do PSD. A Renata fez uma campanha intensa para deputada estadual no ano passado e a gente sente o recall, né? O nome dela ainda está muito presente na cabeça do eleitorado de São José dos Campos. Isso explica essa intenção de voto que fica aí na casa de 18,1%, 19,8% dos votos. Agora resta saber se a Renata vai se tornar realmente uma candidata competitiva ou não. Isso depende muito da chapa que vai ser criada, da união de outros agentes políticos, para que ela realmente seja uma candidata que possa rivalizar aí com Felício Ramute e outros nomes que vão aspirar o executivo para a próxima eleição. Temos aí Shakespeare Carvalho em terceiro lugar. A impressão que dá é que Shakespeare entra
nessa disputa menor do que ele era em 2016, quando era um dos principais opositores ao governo Carlinhos Almeida e foi presidente da Câmara. Vale lembrar que a Renata e Shakespeare fizeram uma dobradinha no ano passado, na disputa pela Assembleia Legislativa e por uma vaga na Câmara Federal. Será que eles vão repetir algum tipo de parceria, de dobradinha? Isso tornaria um dos dois mais competitivo, certamente, na disputa pelo paço municipal. Temos aí também o dilema do PT, entre apostar no Wagner Balieiro ou no Luiz Leduino. PT que rivaliza com o PSDB já há várias eleições em São José dos Campos, mas que agora vive um momento diferente. Já não tem mais a liderança do Carlinhos Almeida, Ângela Guadagnin, então ele tem um momento diferente entre apostar no Wagner e colocar em risco uma das cadeiras na Câmara Municipal, um puxador de votos no Legislativo, ou então apostar num novo nome, que seria Luiz Leduino, professor, mas que ainda é pouco conhecido do eleitor joseense. E um outro destaque que fica é do PSL, da Letícia Aguiar, que foi eleita deputada estadual no ano passado, mas que aparece ainda com um patamar de intenção de voto pequeno, de 4,5% a 4,9%. Vale lembrar que o eleitor ainda não conhece tanto o nome da Letícia ou ainda não associou na hora da resposta da pesquisa que ela é uma candidata ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que a Letícia se apoiou muito nessa onda bolsonarista que varreu as urnas no ano passado, e o fato dela estar ligada, a imagem dela ligada ao presidente pode ser um trunfo importante, desde que o governo Bolsonaro decole principalmente na economia, na geração de empregos e no crescimento da riqueza do PIB brasileiro. É uma carta que ela tem na manga, resta saber se vai ser um trunfo ou um mico. Tudo depende do desempenho de Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. Então essas são algumas considerações sobre o resultado da pesquisa, que mostra apenas o início dessa disputa. Muita água ainda vai rolar debaixo da ponte. E um ponto importante é a pesquisa de avaliação do governo, que sai nesta terça-feira com exclusividade na edição de O Vale. Você acompanha com a gente. Um grande abraço a todos, até a próxima. Pois é, obrigado, Guilhermo Codazzi, editor-chefe do jornal O Vale. Pois é, foi dada a largada aí, né? E as lideranças políticas da região fizeram as análises da pesquisa à Prefeitura de São José dos Campos. Para o vice-presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira, o levantamento O Vale Paraná Pesquisas, que mostrou o prefeito Felício Ramute liderando a intenção de votos para a eleição municipal de 2020, é sinal de que o tucano está sendo bem avaliado por sua atuação. Renata Paiva, do PSD, que apareceu em segundo nos dois cenários pesquisados, admitiu ter ficado surpresa com o resultado, já que, segundo ela, ainda está iniciando um processo de reestruturação do partido, mas afirmou que isso mostra um desejo de mudança dos eleitores. Shakespeare Carvalho, do PRB, que deixou a Câmara em 2016, comemorou aparecer em terceiro nos dois cenários. Ele se disse satisfeito de estar entre os principais citados, mesmo sem estar com mandato. Líder do PSL em São José, Anderson Senna disse ter confiança que o partido poderá romper a polarização entre PSDB e PT na cidade e que o eleitor resolveu mudar a chave e que quer algo novo. André Diniz, presidente do PT em São José, disse que o partido começará o processo eleitoral com pelo menos 20% dos votos, que os números são naturais, pois, diferente dos outros partidos, o PT ainda não definiu
um nome ao passo. E o Vale do Paraíba é a quarta região de São Paulo com mais investimentos em inovação aplicado por meio de agência de fomento do governo estadual, a Desenvolve SP. Os recursos da estatal beneficiaram empresas e prefeituras de 346 cidades paulistas e investiu, em 10 anos, mais de 3,2 bilhões de reais para impulsionar o crescimento municipal e de pequenas e médias empresas. O Vale do Paraíba soma 200 milhões de reais em investimentos atrás de São Paulo, Campinas e Sorocaba. As cidades de São José dos Campos e Lorena receberam cerca de 8 milhões de reais para os micro e pequenos empreendedores por meio da agência Desenvolve SP. Os recursos foram destinados à criação de softwares, plataformas digitais e apps voltados às áreas da saúde, mobilidade urbana e agronegócio. E de acordo com o valor econômico, a Embraer está no meio da tensão entre Estados Unidos e China. Isso porque a fabricante de aeronaves brasileira tem a China como seu maior mercado, mas está em vias de ser assumida pela empresa americana Boeing e ser rebatizada como Boeing Brasil Commercial. Em meio a essa disputa comercial, a Embraer está buscando a aprovação antimonopólio do governo chinês para o acordo com a empresa americana e espera que 2 modelos de aeronaves sejam certificados por Pequim para poder entregá-los a companhias aéreas chinesas. Abre aspas. Estamos tentando, da melhor maneira possível, ficar longe do ambiente político, disse John Slattery, diretor da parte comercial da Embraer. E a prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, que assumiu após a cassação de Márcio Tenório, anunciou no sábado novos nomes que irão integrar o secretariado do município. Houve troca de equipe nas secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Serviços Urbanos e Advocacia Geral. As demais pastas mantiveram as equipes, mas trocaram os secretários. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Até já. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve discutir nesta quarta-feira o relatório do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, contra os 6 projetos de decretos legislativos que barram o decreto de armas. Duval é o relator da CCJ no Senado e afirmou que não foram encontradas inconstitucionalidades no projeto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Gazeta Online, o senador afirmou que seu relatório foi elaborado com base nas análises de uma equipe formada por consultores do Senado especializados em direito constitucional e processo penal, além de especialistas em segurança pública. E após 50 dias de campanha direcionada para o grupo prioritário, o Ministério da Saúde abre hoje a possibilidade de vacinação contra a gripe para toda a população. Até a última sexta-feira, 20% do público-alvo ainda não estava imunizado. Faltam 11,9 milhões de pessoas para atingir a meta de 90% de cobertura. Conforme matéria do G1, a medida, segundo o Ministério, busca evitar o desperdício das doses. A campanha segue até que elas acabem. Mesmo assim, o grupo prioritário
continuará tendo precedência para a aplicação em todas as unidades de saúde. No estado do Rio de Janeiro, a vacinação continua sendo exclusiva para grupos prioritários. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou que enviará nos próximos dias projeto de lei ao Congresso para aumentar a validade da Carteira Nacional de Habilitação e dobrar o limite de pontos para a suspensão do documento. No Twitter, ele escreveu que apresentará a proposta ainda esta semana. Nesta semana, apresentarei o projeto de lei para, número 1, passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação. Passar de 20 para 40 pontos o limite para perder a CNH, postou o presidente. A postagem veio acompanhada de um vídeo em que Bolsonaro elogiou o uso do Exército na recuperação da BR-163. Ele disse que a utilização dos militares na rodovia é mais barata e fornece mais confiança no trabalho. Segundo o presidente, o envolvimento dos militares reduziu a pressão pela ocupação de cargos em comissão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. No mesmo vídeo, o presidente disse estar engajado em interromper a instalação de radares eletrônicos nas rodovias federais. Ele declarou que o Ministério da Infraestrutura tinha 8.000 processos para a instalação de radares que consumiriam R$1 bilhão em 4 anos. Bolsonaro declarou que a interrupção na instalação dos radares representará um golpe na indústria de multas. E um golpe na questão da diminuição de acidentes. Da segurança, não tem a menor dúvida. 3 jovens morreram e mais 2 pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo, após um carro bater em uma árvore na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2h15 na altura do quilômetro 133 da rodovia. Na ação, o condutor teria perdido o controle do veículo e batido contra a árvore que fica às margens da pista. 2 jovens morreram no local e a terceira enquanto era socorrida. As outras 2 vítimas de 18 anos foram levadas em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. A ocorrência teve o atendimento de 9 bombeiros e da equipe do SAMU. As causas devem ser apuradas. E um motorista atropelou uma mulher e uma criança de 2 anos na noite deste sábado em Guaratinguetá. De acordo com a polícia militar, as vítimas estavam em uma bicicleta quando foram atingidas pelo veículo por volta das 22h55. A mulher foi levada em estado grave para o Hospital Frei Galvão e a criança de 2 anos sofreu um ferimento na cabeça, mas passa bem. O teste do bafômetro acusou 0,7 miligramas por litro de álcool no corpo do condutor, que já estava com a CNH suspensa. Muito triste isso. E em celebração à Semana do Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo vai liberar a entrada em todas as unidades de conservação da região no próximo sábado e domingo. O objetivo é incentivar a ocupação dos espaços para que mais visitantes, claro, conheçam as áreas protegidas e compartilhem suas experiências para contribuir com a preservação dos locais. A lista do parque você pode consultar aqui no site da SP Rio+. O comentário
do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. É semana no meio ambiente, não é isso? Um time de cientistas da Rede Clima estará em Brasília na quarta-feira para mais uma rodada de conversas com parlamentares sobre as questões relativas às mudanças climáticas. Rodadas de convencimento. A Rede Clima, formada por cientistas de várias áreas do conhecimento, de vários institutos do país, incluindo o nosso INPE, tem servido de apoio às discussões das políticas governamentais relativas às questões climáticas. No documento que será distribuído em Brasília, estão relacionados 12 impactos das mudanças climáticas no Brasil. São preocupantes. Primeira, temperatura média em 2018 ficou acima da média de 81 em 2010 em 0,7 graus centígrados. Da mesma forma, a temperatura máxima anual para 2018 foi maior em 0,5 graus centígrados e a temperatura mínima anual em 0,7 graus centígrados, comparadas com o mesmo período histórico. Outras consequências: abortamento de flores no café, laranja, feijão, relacionados à maior frequência de temperaturas máximas diárias. Alteração na quebra de dormência, que é o processo que torna a semente apta a germinar. Quebra de dormência dos frutos. Principalmente os frutos temperados, como maçã, ameixa, pera e uva. Perda de 4,5 bilhões de dólares, 11% da produção nacional. Perda de mais de 20 milhões de caixas de laranja em 2018. Perda de 50% da produção da safrinha de milho em 2018 no Mato Grosso. Redução da qualidade da forragem, podendo gerar declínio na produtividade da pecuária brasileira. Aumentam do nível do mar, afetando infraestrutura, construções, ruas, calçadas, em vários pontos da costa brasileira. Item 9. Processo de acidificação dos oceanos, comprometendo a produção de camarão no Nordeste e de ostras no sul do Brasil, além da produção pesqueira em geral. Ponto 10. Ameaça e morte de polinizadores, em especial insetos como abelhas e besouros, que têm papel crucial em diversas lavouras de importância econômica no Brasil. 11. Aumento na frequência e intensidade de eventos de seca e desastres naturais de origem. Desastres naturais de origem hidrometeorológica e climática. E para encerrar, a ampliação de incidência e distribuição geográfica de vetores, exemplo, mosquitos, de doenças como a febre amarela. Eis dados concretos, sem ideologia, que os legisladores precisam conhecer e vão conhecer graças à Rede Clima. O ministro do Meio Ambiente também precisa conhecer esses dados. Esperamos mesmo, né? E eu volto aqui com os nossos internautas, meu ótimo muito obrigado e o nosso bom dia também, a Kátia Regina Moraes, que é daqui de São José dos Campos, e a Daniandra Faria. Daniandra, põe aí da sua cidade e o seu bairro, que nós vamos ter o maior prazer de falar também. Um boa noite ou bom dia para o nosso caríssimo amigo que fala com a gente de Hunan, na China, o Sérgio Marconato. Vai aqui, as melhores boas energias a você aí do outro lado do mundo, Sérgio. Muito bom dia ou boa noite aí para você, tá bom? Nós vamos a um rápido comercial, mas já nos nossos estúdios aqui, Natália Mumberg, coordenadora do projeto São José Rubi, que vai conversar com a gente a respeito desse grande projeto social. E claro, nesta segunda-feira, que está com ar de Game of Thrones lá fora, nós teremos o Tempo com Camila Brasiliense. Só um pouquinho e já voltamos.
Pois é, e hoje voltamos, nem vamos ter a nossa câmera dos altos da Cassiano Ricardo, porque a paisagem está, como eu falei para vocês, de Game of Thrones aqui. Mas vamos saber como é que vai ficar esse tempo com ela. Bom dia, Camila Brasiliense. Bom dia, Glauco Turzi. A segunda-feira será de tempo instável em todo o estado de São Paulo, devido à passagem de uma frente fria aqui pela região sudeste. Dessa forma, o dia vai ficar com bastante nebulosidade, céu predominantemente encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Essa chuva pode ser forte em alguns momentos em alguns bairros isolados da capital. As temperaturas hoje estarão em declínio e a previsão de máxima de 20 graus no Vale do Paraíba, capital paulista, e 18 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. O tempo não promete muito mesmo hoje, não. E as notificações de casos de dengue aumentaram 96% no intervalo de um mês na região, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. O município de Caraguatatuba lidera os rankings dos casos confirmados, com cerca de 760 no primeiro quadrimestre deste ano. São José foi a cidade com mais notificações, somando 3.678 registros nos 4 primeiros meses do ano. E em Pindamonhangaba, a Vigilância Epidemiológica confirmou na sexta-feira o diagnóstico de sarampo em um bebê de 7 meses. Segundo matéria do portal G1, o bebê foi internado dia 13 de maio e teve alta dia 16. O resultado do exame, confirmando a doença, saiu na última quarta-feira, segundo a Prefeitura. Não foram dados detalhes como a identidade e o atual estado de saúde da criança, moradora lá do bairro do Crispim. O estado de São Paulo enfrenta em 2019 o maior surto da doença desde 1999. Já são 36 casos confirmados neste ano, sendo a maioria em Santos. Nos últimos 5 anos, em todo o estado, foram apenas 13 ocorrências da doença. Lembrando, o sarampo é uma doença grave e pode levar até mesmo à morte. Lembrando que o Brasil perdeu agora em março o reconhecimento, de país livre da doença. Livre da doença. A gente já esteve livre da doença. Já esteve, em algumas coisas parece que literalmente a gente anda para trás no nosso país, né? E isso é um caso seríssimo dentro da saúde pública. Eu quero fazer mais uma parte aqui. Bom dia, muito obrigado aí. Bom dia, amigos do jornal Abre Aspas. Falo de São José dos Campos, do Roberto Pereira. Muito obrigado pelo bom dia aqui. Lembrando a todos vocês que nos assistem que nós estamos ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do Jornal Vale. E, claro, a sua participação é para lá de bem-vinda. Eu só peço que vocês ponham aí a cidade e o bairro, porque é legal para a gente até falar aqui de quais os tantos lugares que nós estamos chegando aí, tá bom? E como eu falei há pouco, na volta do break aqui, hoje nós temos o prazer de receber aqui nossa bancada Natália Monberg, coordenadora do projeto São José Rugby e também, como ela estava comentando com a gente, atleta do rugby, né? Nós vamos passar aqui rapidamente, porque aí na próxima terça-feira, ou seja, amanhã, vai haver a cerimônia de comemoração, né? Dessa parceria social que entre os representantes do município e os patrocinadores do clube com esse grande projeto. Queria que você falasse rapidamente do que se trata essa parceria, essa apresentação, e depois, claro, que todo mundo tem certeza que nós vamos falar um pouco de rugby, né? Sim, claro. Então, amanhã, dia 4 de junho, às 10 horas da manhã, a gente vai celebrar a parceria entre o projeto social do rugby. Esse projeto do rugby ele acontece há mais de 15 anos, esse é o 16º ano, e a gente colabora na formação de crianças e adolescentes de algumas regiões daqui de São José dos Campos, por meio da prática esportiva, por meio dos valores do rugby. E ao longo de 15 anos a gente fechou diversas parcerias, né?
E essa é uma delas que a gente vai comemorar amanhã, que é uma parceria com o Movimento Vida. E o Movimento Vida, ele presta atendimentos médico, odontológicos e atendimento social também. Faz uma parte que atende as mulheres do Campo dos Alemães, que são os familiares, as pessoas que residem naquela região. E lá também está, no local em que ocorrem esses atendimentos, é o mesmo lugar que é o CT do São José Rugby e que tem os treinos do projeto social. Então, amanhã a gente tem o intuito de convidar a comunidade, de convidar representantes para poder conhecer um pouco mais sobre esses dois projetos que acontecem ali naquele local. Esse projeto é o ônibus, né? Isso, tem um ônibus. Adaptado com consultórios para atendimento da população, né? Exato. A parceria envolve essas crianças que vocês já fazem o trabalho social do rugby e agora passam a ser atendidos também pelo Movimento Vida. Isso. Tanto as crianças como a comunidade, né? Porque o rugby ele acontece ali com com o público-alvo de crianças e adolescentes, e o Movimento Vida ele vem para agregar não só a comunidade, mas também os familiares, as mães, os pais desses alunos que participam do projeto. Esse projeto, quer dizer, vocês fazem um atendimento a essas crianças com orientação para o rugby ou outros esportes? Vocês atendem essas crianças, vocês dão orientação de prática de esportes, né? Isso. Em geral ou o rugby só? Só o rugby. O projeto social, a gente ensina a prática esportiva, que é o rugby. Certo. E quantas crianças, vocês têm ideia de quantas crianças participam do projeto social rugby? Sim, o projeto ele atende 90 crianças. 90 crianças. E são grupos espalhados em regiões de São José dos Campos, né? Um dos grupos é lá no CT, no Campo dos Alemães. Outro a gente atende lá no Santinês, no Parque Ecológico do Santinês. E o terceiro polo é da Vila Tesouro, no polo esportivo. Quer dizer, então os atletas vão até esses locais dar as aulas para essas crianças, é isso? Não, a gente tem professores formados em educação física, contratados pelo projeto social para poder ensinar a prática. Ah, tá. Certo. E de onde vêm os recursos para esse projeto? Então, a gente tem um patrocinador master, que é a CCR Nova Dutra, que já apoia o projeto social há mais de 10 anos. E esse projeto, ele é todos os anos submetido e aprovado pela prefeitura. Ele é um edital via Fundais, e uma empresa ela fornece, né, doa uma parte do recursos para que a gente possa executar o projeto social. Nossa, que pegada forte. Ô, Natália, e o rugby sempre teve essa característica muito forte aqui em São José, né? De ter uma proximidade com a comunidade, que a gente tem muito noção disso daí. Me perdoe, eu vou pedir ajuda do Zé aqui. Eu nunca me lembro onde, tradicionalmente, o nome daquela praça que tem um apelido conhecido também como Maconhão. Isso. Né? Vocês sempre treinaram muito ali, então sempre houve um contato muito grande da população. E além disso daí, essa pegada social aqui revela uma certa já maturidade do rugby em termos da nossa região e particularmente de São José dos Campos. É isso mesmo, o rugby primeiro veio para ficar, já está consolidado e agora amplia a sua participação na sociedade e também com o movimento social. É por aí? Sim, exato. O São José dos Campos é considerada a capital do rugby. Exato, com esse sotaque, né, dá para perceber que eu não sou daqui, de São José dos Campos. Eu vim para cá exatamente por conta do rugby, por saber que aqui tem uma escola bastante tradicional, né? O São José Rugby ele tem uma trajetória bastante vitoriosa no cenário do rugby nacional. O projeto social ele já foi um espaço que descobriu, revelou alguns atletas, inclusive a seleção brasileira de rugby. São José tem vários títulos nacionais
estaduais, tanto feminino como masculino. São José já foi 9 vezes campeão brasileiro de rugby. Então, o São José ele tem uma trajetória longa, bastante conhecida, bastante reconhecida também no cenário do rugby brasileiro e com certeza aqui na cidade já trouxe bastante benefícios, né, para a população, participa de vários outros projetos. Você veio de onde? Eu venho de Maceió. Maceió. E tem várias pessoas de outros estados, outras cidades participando das equipes aqui? Aqui a gente tem alguns atletas, inclusive de outros países, que participam da seleção, das categorias principais do clube, né? As categorias de base e o projeto social eles são mais direcionados para a população joseense, claro. Mas quando se trata de alto rendimento, existe esse trânsito de atletas de outros países. No feminino, tem eu e mais outra pessoa de Maceió, o restante do grupo é daqui da cidade. Mas no masculino, a gente tem atletas de outros estados e também, inclusive, de outros países fazendo intercâmbio aqui em São José dos Campos. Que fantástico. E qual que é os próximos desafios do rugby em termos de competições aí? Certo. Esse final de semana, dia 8 de junho, a gente tem uma agenda bem cheia. Aqui em São José dos Campos, no dia 8 de junho, vai ter a semifinal do Campeonato Paulista. São José e Jacareí, que a gente chama de Clássico Caipira, às 11 horas da manhã, lá no Vale do Sol. E lá em São Paulo, no São Paulo Athletic Clube, vai ter a etapa final do Campeonato Feminino Paulista Adulto, que é o que eu participo. E, além disso, ainda vai ter um festival infantil no dia 8, em Vinhedo. Ou seja, esse final de semana vai ter rugby para todas as idades. Olha, eu vou pegar uma carona, então, com você aqui. Falando isso daí, o rugby, para quem não o conhece tanto, ele tem um certo posicionamento de ser violento e tal. Em primeiro lugar, primeira pergunta, todo mundo pode fazer o rugby? E diferente do que parece, não, ele tem regras e as regras funcionam, né? Sim, claro. O rugby, existe uma modalidade tradicional que é o 15, são 15 jogadores de cada lado, né? E cada pessoa tem uma função no jogo. O rugby é bem democrático em termos de características físicas, porque dentro do mesmo time a gente precisa de jogadores que são mais pesados, de jogadores que são mais leves, de jogadores que são mais altos, de jogadores que são mais baixos. Todo mundo vai ter uma função específica, né? Para cada biotipo, para o rugby ele é bem-vindo. E, claro, como qualquer esporte, existem regras, né? No rugby a gente chama de leis, existe uma série de leis que para poder fazer com que o jogo ele seja mais seguro, né? Existem maneiras, existe o contato, claro, mas também existem maneiras de você entrar em contato de forma que seja mais segura para o adversário e para você. Existem técnicas de você derrubar, técnicas de você cair, técnicas de você entrar em contato, e tudo isso a gente ensina desde as categorias de base, desde criança, né? Ou seja, é um esporte, não é uma luta. É um esporte, é uma luta, né? Porque é uma luta por ser um esporte, mas não é uma briga. Não é uma briga, não é uma briga aleatória, né? O rugby veio de onde, você sabe? Sim, o rugby ele surgiu na Inglaterra, próximo com o futebol, né? Inclusive tem gente que acha que o rugby é um esporte novo, mas não, o rugby é um esporte bastante antigo, surgiu no século XIX na Inglaterra, e a pessoa que trouxe o rugby para o Brasil foi a mesma pessoa que trouxe o futebol. Tem essa curiosidade também, que foi Charles Miller, trouxe a bola de rugby, também trouxe a bola de futebol, né? Mas a gente sabe que a bola de futebol rolou mais. A bola de futebol aqui rolou mais. Correu mais, né? Correu mais. Mas o rugby ele está crescendo, né, no país. E inclusive ontem teve o Campeonato Sul-Americano e a seleção brasileira feminina conquistou uma vaga para as Olimpíadas. Enfim, o rugby aqui no Brasil está cada vez mais
crescendo e se espalhando, né? E São José tem uma particularidade, nós estamos indo para o final aqui, Natália, eu vou me permitir fazer uma coisa. Eu gosto muito do rugby, apesar de não ter compleição física para praticar, como você tem. pode... Você tem. Então eu seria o leve para correr do campo, provavelmente. Mas eu tive o prazer de, na década de 90, ver o nascimento do rugby aqui. Inclusive, à época, eles tinham o patrocínio da Texat. E eu tive uma oportunidade que, por um tantinho assim, eu não consegui, que foi que eles haviam recebido um patrocínio para isso, fazer um intercâmbio na Hungria. Na época, era o Rafael Simão, um dos precursores aqui, que tomava conta dessa equipe. E era para ir um apresentador e um cinegrafista. Na verdade, foi só o cinegrafista, porque eles falaram, tá bom, foi lá para fazer isso daí. E alguns anos depois ainda eu tive o prazer de fazer a cobertura quando o rugby de São José dos Campos jogou contra um colégio da Escócia, que foi um evento especial que teve aqui. Uma coisa, eu tenho essa matéria até hoje, que me surpreendeu muito, foi como estava cheio o estádio aqui em São José dos Campos para assistir o rugby. Então a gente sabe muito bem, né, desse crescimento, o quão importante é o rugby de São José dos Campos para o rugby brasileiro, e vocês estão de patrocínio, que além de todo esse crescimento do esporte, ainda tem tempo para fazer uma ação social de tamanha importância onde vocês estão. A gente agradece demais a sua presença, a Natália Monberg, coordenadora do projeto social São José Rugby, e sinta-se à vontade aqui com Abre Aspas para nos dar notícias, para a gente levar as notícias para eles também. Obrigada. Obrigadão a você, Natália, e olha, todo mundo pode participar do rugby, até eu, segundo o Zé Guilherme. E agora, sobre o caso Neymar. O camisa 10 da seleção usou as redes sociais para publicar um vídeo no qual diz que caiu em uma armadilha e que é vítima de extorsão. Abre aspas, quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, que eu jamais faria algo desse tipo, disse Neymar. O que aconteceu foi muito diferente do que dizem. Estou muito chateado nesse momento. Neymar também publicou uma série de mensagens que trocou com a mulher antes e durante a sua chegada na capital francesa. Porém, a exposição de fotos íntimas passou a ser investigada. O caso será apurado pela Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Neymar treinou normalmente com os companheiros de seleção ontem e, inclusive, aparecendo entre os titulares. O atacante deve estar em campo no primeiro amistoso preparatório para a Copa América, que ocorre na quarta-feira contra o Catar, em Brasília. Só dizer que a menina também apresentou à polícia a sua versão e os seus documentos, enfim. Apresentou hoje um dossiê sobre o caso também. Houve a contrapartida aí. E esporte, olha só que interessante isso aqui. E a orelhuda vai escutar Beatles durante um ano. O Liverpool superou o Tottenham pelo placar de 2-0 e conquistou o seu 6º título europeu, sendo assim o maior campeão inglês do torneio. Parabéns, claro, ao Liverpool por mais um título e, claro, olha aí, a gente se vê no Mundial de Clubes no final do ano. Lembrando que o Liverpool não se dá muito bem com brasileiros em decisões mundiais. Você acertou o seu prognóstico, né? Eu tô bom de acertar prognóstico, não tô? Natália, a gente estava aqui conversando, me pediram opinião. Eu falei Liverpool, do fundo do meu coração, e pensa uma pessoa que não entende nada de futebol. Mas, como eu comentei aqui com eles, na loteria esportiva eu não consigo acertar não, mas para você que jogou, o pessoal daqui jogou, eu vou ter uma comissão deles aqui. E de virada é sempre bom. O São José venceu o Atlético Joseense pelo placar de 3-2. Com a vitória, a Águia do Vale sobe para a vice-liderança com 16 pontos. Já o Joseense segue em 4º lugar com 11 pontos conquistados. O São José volta a campo no domingo, quando visita o União em Mogi das Cruzes, enquanto o Joseense recebe o Mantiqueira de Guaratinguetá no Martins Pereira.
Falando sobre o Mantiqueira, adeus Zica. A Laranja Mecânica venceu o Lanterna Atlético Mogi por 2-1 em Mogi das Cruzes. Agora, a equipe de Guaratinguetá ocupa o 5º lugar com 9 pontos ganhos atrás do Joseense. E derrota com chuva. As meninas do São José perderam fora de casa para o Santos pelo placar de 4-1 na manhã deste domingo. Catiele, Maria, Socor e Kathleen marcaram para o time santista. Fernanda Tipa descontou para as joseenses. O resultado mantém o São José na 3ª colocação do grupo 2 com 13 pontos. O próximo compromisso da equipe joseense está marcado para o próximo domingo contra o Corinthians no estádio Martins Pereira. E segue a sina de derrotas. As meninas do Burrão perderam mais uma, desta vez para o Corinthians, pelo placar de 3-1 no sábado em São Paulo. Ainda restam mais 2 jogos pela frente e, no próximo domingo, o time taubateano visita a vice-lanterna portuguesa. Mesmo com a pior campanha do torneio, sem nenhuma vitória, as taubateanas ainda têm chances de se classificarem para a próxima fase. No futsal, a derrota insiste em acontecer. O São José Futsal sofreu mais uma derrota na Liga Nacional. Dessa vez, fora de casa, contra o Joaçaba de Santa Catarina, pelo placar de 3-2. A equipe da região volta às quadras na próxima sexta-feira, quando recebe o Marechal Rondon no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Hoje foi extenso aqui o final de semana esportivo. Nós temos aí alguma... Para finalizar, o Pedrinho vai colocar para a gente. Vamos ver. Olha. Isso aí são inscrições cuneiformes aí, datadas de 490 a.C., encontradas na região da Mesopotâmia. Eu sempre digo assim, né, que tem características do homem que são sempre iguais, né? E aí, sabe o que são? São cantinas de Ninar. Cantigas de Ninar? Cantigas de Ninar. Essa placa está exposta no museu em Harvard, né? E daí os especialistas traduziram essas canções. E os pais pediam aos seus bebês que ficassem calmos como a água, que pegassem no sono como um filhote de gazela sonolento. Fantástico. E que cochilassem como um pastor acenando com a cabeça no meio do dia. É bonito. É bonito demais. Aliás, o bom gosto e a arte, os artistas, não têm fronteiras, não existe tempo nem espaço para eles. Nós estamos chegando ao final dessa edição de segunda-feira, mais uma vez agradecendo a Natália, que esteve aqui, Momberg, que esteve aqui com a gente falando sobre o rugby, e lembrando que amanhã estaremos de volta, esperando que o tempo esteja um pouco melhor. Eu sei que é difícil, mas uma ótima segunda-feira para você. Força e vamos para a nossa semana até amanhã com mais um Abre Aspas.